Então, meninas, dentro desse delineamento da pesquisa que eu acabei de falar na aula anterior, a gente vai entender mais os tipos de pesquisas que estão relacionados à coleta de dados, tá? Então, entendendo esses tipos de pesquisa, a gente vai conseguir dar o checkmate no nosso relatório de pesquisa a partir desses elementos, tá? Então, o primeiro tipo de pesquisa que a gente vai estudar é a pesquisa bibliográfica. Ela está presente na pesquisa exploratória que a gente viu, tá? E essa pesquisa bibliográfica, esse tipo de pesquisa, ele é desenvolvido com base em materiais já elaborados, ou seja, livros, artigos, artigos publicados na internet, artigos publicados em revistas, ou seja, materiais bibliográficos já elaborados por outras pessoas. Então, a nossa pesquisa ela vai ser centrada nesse tipo de material. Ou seja, vamos pesquisar o que o livro de determinado autor fala da nossa temática, o que aquele artigo publicado fala a respeito do tema que a gente quer estudar, o que ele pode contribuir para a nossa pesquisa, para a gente poder desenvolver o nosso conhecimento a partir do conhecimento de outra pessoa, tá? Embora em quase todos os estudos seja necessário esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, há pesquisas que sejam exclusivamente bibliográficas, ou seja, que não fazem estudo da realidade lá no campo, que não trabalham com documentos, ou seja, só são necessariamente bibliográficos, extraídos de materiais já elaborados por outras pessoas. Ah, mas eu vou só copiar e colar o que aquela pessoa colocou no livro, ou o que aquela pessoa colocou naquele artigo dela. Não, não é copiar e colar aquilo que já está em um livro, aquilo que já está numa revista, aquilo que já está em um artigo. Não é isso. A gente vai estudar aquele material publicado, a ideia daquele autor e formular uma nova ideia, formular um entendimento daquele estudo, tá? Eu não vou copiar o que aquele autor colocou. Eu vou pegar o que ele colocou como base e formular o entendimento daquilo. O que eu entendi daquele autor, né? Por isso é tão importante nesses momentos, nessa elaboração da pesquisa e do relatório de pesquisa, a gente fazer resumos. Eu vou falar sobre gravidez na adolescência, eu vou pesquisar sobre isso na internet. O que tem de material sobre isso? O que tem em livros sobre isso? Tá? E eu vou fazer resumos. Aquele autor quis dizer isso dentro daquele capítulo daquele livro. E vamos resumir o que ele quis dizer. Tá? Então, esse resumo vai ser o entendimento daquele determinado autor. Eu não vou estar copiando ele, eu vou entender o que ele quis dizer com as palavras dele. E com as minhas palavras eu vou transformar aquele no meu entendimento também, tá? E aí, boa parte das pesquisas exploratórias podem ser definidas como pesquisas bibliográficas, que foi o que a gente estudou lá no tipo de pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória ela pode ser desenvolvida a partir das mais variadas fontes de dados, e a pesquisa bibliográfica é uma delas. Ou seja, boa parte dessas pesquisas são definidas como bibliográficas porque elas são a partir de livros, de artigos, tá? Para a gente poder entender determinado objeto, determinado problema que a gente se propôs a estudar, tá? Mas, professora, quais são as fontes bibliográficas? O que eu vou ter como apoio de material bibliográfico para poder elaborar o meu relatório de pesquisa a partir do tema que eu escolhi? As fontes bibliográficas são livros, artigos, obras literárias, obras de divulgação, enciclopédias, anuários, almanaques, jornais, revistas, ou seja, impressos diversos. Mas a gente sabe que hoje em dia, na era digital, nem tudo está impresso. A gente tem muitos livros digitalizados, a gente tem muitos livros disponíveis na internet. E isso vai ajudar muito vocês a elaborar esse relatório de pesquisa, porque basta vocês colocarem no Google determinado assunto que vocês vão estudar, que lá vai aparecer uma gama de, de, de fontes bibliográficas disponíveis online, livros de determinados autores, tá? Nessa questão, a gente tem que ter muito cuidado nessa fonte bibliográfica
na questão do plágio, que foi uma coisa que eu já falei para vocês, de não copiar a ideia do autor, tá? E outra questão que a gente deve prestar muita atenção é a questão da fonte ser confiável, tá? Ah, eu vou pesquisar no Google aquele assunto. Eu acho que qualquer coisa que eu achei serve, não é assim. A gente tem que entender se aquilo ali é um livro confiável, se aquilo ali é um artigo que passa confiança daquele assunto, que traz informações verídicas, tá? Então, as informações colocadas e extraídas em uma pesquisa bibliográfica, elas têm que ser verídicas, não podem ser inventadas e nem estipuladas, têm que ser verídicas. Então, a partir do momento que vocês escolherem o tema, como já escolheram, formularem um problema, partir para o campo da pesquisa em si, de pesquisar os elementos bibliográficos, vocês podem estar me perguntando os autores que eu indico vocês, tá? Para vocês pesquisarem direitinho. Um segundo tipo de pesquisa que eu trouxe para vocês, a título de exemplo, é a pesquisa documental, tá? O que vem a ser essa pesquisa documental? É como o próprio nome já diz, ela remete a documentos, ou seja, explorar documentos relativos ao nosso tema, tá? É semelhante à pesquisa bibliográfica, o que as diferencia é a natureza das suas fontes. Na pesquisa bibliográfica, eu vou extrair os meus elementos, os meus dados de livros e materiais já publicados, como artigos e diversas outras fontes. E na pesquisa documental, eu vou extrair de documentos, leis, decretos, o que tem na legislação sobre aquilo, sobre o tema que eu estou estudando, tá? As fontes desse tipo de pesquisa são materiais que ainda não receberam ainda um tratamento analítico, ou seja, são fontes brutas, tá? A lei, e propriamente dita, por exemplo, dentro da violência doméstica contra crianças e adolescentes, que legislação eu vou ter amparo para poder desenvolver a minha pesquisa? O próprio ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse ECA, esse estatuto, ele ainda não foi analisado por outra pessoa. Então, eu vou analisar dentro do meu estudo, tá? Então, a minha fonte principal dentro dessa pesquisa são documentos, são leis, são decretos, são estatutos que vão me subsidiar a ter conhecimento sobre aquele assunto que eu estou estudando. O que a lei ampara sobre determinado assunto, tá? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz de relevância enquanto proteção da criança e do adolescente. Isso vai ser importante no nosso estudo, no estudo desse exemplo que eu estou dando para vocês, tá? E dentre outros aspectos, dependendo do tema, a gente tem cada legislação pertinente a cada tema, tá? E isso a gente vai pesquisar depois que vocês conseguirem formular direitinho o que vocês vão estudar. Um outro tipo de pesquisa bem comum também que eu trago para vocês é a pesquisa de campo. O que vem a ser a pesquisa de campo? Né? É o estudo de campo. O estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população conforme determinadas variáveis, tá? O estudo de campo estuda, focaliza um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social. Por exemplo, eu vou estar estudando gravidez na adolescência no município de Coroatá, tá? Então, a partir do momento que eu falo município de Coroatá, eu estou delimitando o campo de atuação da minha pesquisa. Eu não estou estudando de uma forma abrangente, que envolve todo o Brasil, que envolve um aspecto bibliográfico geral. O que a bibliografia tem a dizer sobre aquele tema, sobre gravidez na adolescência? Não, eu estou delimitando a minha pesquisa ao município de Coroatá. Então, quando eu delimito a pesquisa ao município, eu entendo que eu vou ter que estudar aquela realidade em si, né? Um outro exemplo que já corrigi muitas monografias relativas a esse tema. A atuação do profissional de assistência social no CRAS do bairro 13 dela. Quando eu delimito ainda mais para um bairro, eu estou evidenciando
qual elemento daquele município eu vou estudar. Não é todo o município, é só o bairro da Trezidela, né? Só a abrangência da Trezidela, né? Então, essa pesquisa de campo, ela vai me permitir um aprofundamento das questões que eu me propus a estudar dentro daquele bairro, tá? Então, por isso que ela diz, o próprio nome já diz, pesquisa de campo. Eu vou a campo saber as razões a que eu me propus estudar, né? Nesse exemplo que eu dei, a atuação do assistente social no CRAS, o 13 dela 1. Dentro daquele CRAS, dentro daquela perspectiva, eu vou saber quais as ações ela desenvolve ali, qual o público-alvo dela ali, né? Especificamente dentro daquele campo que eu delimitei a minha pesquisa. E aí a gente entende que o estudo de campo, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta. Lembra que eu falei para vocês, o conhecimento direto é o que vai diretamente ao objeto estudado, né? Então, é uma observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevista com informantes para captar suas explicações e interpretações sobre o que ocorre no grupo. Ou seja, dentro desse exemplo que eu dei da atuação do assistente social no CRAS do bairro Trizidela, eu vou fazer a minha entrevista com a própria assistente social para saber quais as características da atuação dela naquele campo de estudo meu, né? Então, através da entrevista, eu vou me aproximar aquele objeto de forma direta, vou estar diretamente lidando com ele, sabendo a realidade, tá? O pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, ou seja, experiência direta com a situação em estudo. Então, não tem como eu fazer um estudo, uma pesquisa de campo, um estudo de campo, só sentada no meu escritório, no meu computador, sem ir conhecer pessoalmente a realidade que eu vou estar me propondo a estudar. Então, eu tenho que fazer visitas pessoalmente àquele campo de estudo, visitas ao CRAS da atriz dela, nesse exemplo que eu dei. É, é necessário só uma visita? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Então, dentro dessas visitas, eu vou estar analisando a estrutura, o ambiente, como desenvolve as ações que ela se propõe a fazer, com quem que ela desenvolve essas ações, né? Então, tudo isso eu vou analisar no campo de forma pessoal, é uma experiência direta, tá? Então, espero que tenha ficado claro isso. Certo. Então, depois que eu conheci um pouco da tecnicidade da pesquisa, que eu entendi os elementos técnicos dela, de que tipos de pesquisas eu vou estar me propondo a fazer a partir do meu tema, a gente entende melhor essa aplicação da pesquisa na ação profissional, né, dessa prática investigativa. Né? E aí a gente coloca aqui essa dimensão investigativa, ela é a dimensão do novo, ou seja, de construir um novo conhecimento através daquela investigação, né? Onde a gente questiona, problematiza, testa as hipóteses, permite revê-las, mexe com os preconceitos, estereótipos, crenças, superstições, ou seja, supera a mera aparência por questionar a positividade do real. Como assim, professora? Questionar a positividade do real, romper com estereótipos, preconceitos. Como é que a gente consegue fazer isso? Às vezes a gente já. Lembra que eu falei que a gente cai muito na questão, escorrega na questão do achismo, né? Desenvolver as nossas ações através de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Através da pesquisa, dentro de uma ação profissional investigativa, a gente rompe com isso. Porque a gente vai pesquisar, vai conhecer a realidade de uma forma mais científica, de uma forma mais racional. Conhecendo isso de uma forma mais racional, a gente rompe com estereótipos, né? Com por exemplo, gravidez na adolescência, mas também não quer estudar, mas também não quer fazer nada, só quer ficar na rua assim, assim, assado. Outra questão, o Bolsa Família, que é muito polêmico. Depois que recebem Bolsa Família, não querem mais trabalhar nas casas alheias. Então, tudo recebendo dinheiro, não querem mais trabalhar. A gente não acha mais quem quer trabalhar. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de diálogo, com esse tipo de discurso, para não reproduzir essas coisas que são mero achismos, são senso comum. A gente, como assistente social, a gente não deve reproduzir falas como essa,
Porque quando a gente conhece a realidade, quando a gente investiga, a gente vê o que tem por trás daquilo, tá? Então não é só, não quer mais trabalhar porque recebe um Bolsa Família. O que que tem por trás daquilo? É realmente aquilo que a gente está falando? É aquilo que a gente acha? Tá? Então, quando a gente tem essa prática investigativa de forma racional, a gente quebra com essas barreiras, com esses preconceitos, com essas crenças já elaboradas culturalmente na nossa cabeça, tá? A questão da superação da aparência por, por, por a gente questionar a positividade do real. Nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é tão perfeito como parece ser, nem tudo é tão positivo como parece ser. Ou seja, às vezes a realidade se mostra para a gente muito bacana, muito boa, muito positiva. Mas quando a gente estuda, quando a gente desvenda, quando a gente vai lá e vê o que que tem, será que tem algo mais ali atrás? Será o que que dá para a gente arrancar daquela realidade? A gente vê que esse positivismo, essa positividade cai por terra, né? Então, nem tudo é o que parece ser. Desculpa, nem tudo é o que parece ser. Então, a nossa prática investigativa ela tem muito a ver com desconfiar do aparente, tá? Então, desconfiem do aparente, investiguem, vejam o que tem por trás para poder saber se realmente aquilo é o que parece ser, tá? Permite construir novas posturas, visando a uma instrumentalidade de novo tipo, mais qualificada, o que equivale dizer eficiente e eficaz, competente e compromissada com os princípios da profissão. Ou seja, quando a gente elabora uma ação instrumentalizada e mais qualificada a partir da pesquisa social, de desvendar o que está por trás da realidade, a gente vai intervir de forma mais eficiente e eficaz. E fazendo isso, a nossa profissão ela se torna mais competente ainda, né? E está de acordo com os princípios éticos da profissão, com os princípios técnico-operativos e metodológicos da profissão. Tá? E aí a gente chega a esse nosso relatório de pesquisa, de uma forma mais específica. O que é esse relatório de pesquisa? É todos os resultados do nosso estudo ao longo da nossa busca por dados, da nossa coleta de dados, né? Então, o relatório ele é absolutamente indispensável, pois leva os resultados ao público de interesse. Então, eu me propus a estudar um objeto, eu não vou guardar aquele resultado para mim. Eu vou expor esses resultados de forma sistemática em papel, né? E essa forma sistematizada de expor os resultados é o relatório de pesquisa que vocês vão fazer. E esse relatório de pesquisa, ele vai seguir algumas regrinhas, tá? Ao longo desse trabalho, dessa disciplina, no primeiro encontro e neste encontro, eu falei de alguns elementos que vão compor o relatório de pesquisa. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês a estrutura do relatório de pesquisa, então não se preocupem com isso. Agora vocês vão se preocupar a fazer só o que eu propus para vocês, que foi o tema, o problema, os objetivos e a justificativa, tá? Então, no próximo relatório, na próxima aula, eu vou trazer a estrutura do relatório para vocês montarem de acordo com esse modelo que eu vou trazer, tá? Então, a estrutura do texto, ela deve indicar o problema, a metodologia, os resultados e as conclusões ou sugestões que vocês vão trazer sobre aquele problema, tá? O estilo do relatório, ele deve haver uma impessoalidade. Então, todo o texto que vocês colocarem no relatório de pesquisa, ele deve ser objetivo. Ele tem que ter uma clareza, uma precisão, uma concisão, tá? Então, ele não deve ser pessoal. Eu não quero achismos no relatório de pesquisa, eu quero pesquisa bibliográfica, eu quero pesquisa documental, o que vocês acharem melhor, mas que tenha essa objetividade. Eu não quero frases do tipo, eu acho que acontece isso por isso, por isso, por isso. Eu penso que. Eu não quero esse tipo de frase. Eu quero frases objetivas e impessoais. Então, esse texto ele vai ser escrito na terceira pessoa, tá? E aí a gente vai também trazer para vocês a questão do levantamento bibliográfico, para poder fazer divisão das partes do trabalho em si. Então, eu quero também, eu vou colocar nessa última aula aqui, eu vou colocar a atividade para vocês fazerem no decorrer da semana.
Essa atividade ela vai dizer respeito ao levantamento bibliográfico do tema que vocês escolheram. É gravidez na adolescência? É drogas? É qualquer que seja o tema. Violência contra a criança, violência contra o idoso. Não sei qual foi o tema que vocês escolheram. Aliás, a gente já vai ter conversado lá no chat. Mas, a partir desse tema, eu quero que vocês façam um levantamento bibliográfico. Pesquisem o máximo de informações que vocês puderem sobre o tema. Façam resumos, tá? Do que vocês conseguirem pesquisar, que isso vai servir para a estrutura do relatório de pesquisa, para a elaboração desse relatório. E aí, na próxima aula, a gente vai conversar sobre a estrutura, o que vem primeiro, dentro do esquema do trabalho em si, do papel, tá? Então, qualquer dúvida, só me chamar.